Olá, gente, tudo bem? Boa tarde. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando, principalmente nessa situação atual que a gente está vivendo agora da pandemia. Hoje, ao invés de trazer os molhos compostos, eu voltei um pouco para a gente falar um pouco sobre espessante. Foi uma coisa que a gente não teve a oportunidade de abordar ainda, né? E a gente usa em alguns molhos para fazer, né, para dar a textura que a gente precisa para ele ser um molho, não para ele ser um líquido, né? Um caldo, um fundo ou coisa do gênero, tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles, inclusive do roux, que a gente já viu lá no molho branco, tá? Esses são os espessantes mais tradicionais, tá? Então começando pelo roux, que é uma combinação em proporções iguais de um amido e uma gordura. Quase sempre farinha de trigo e manteiga. Por quê? Simples, invenção francesa, tá? E na França se usa muita farinha de trigo e muita manteiga, apenas por isso. Ah, então quer dizer que se eu quiser substituir por outra gordura ou por outro tipo de farinha, eu posso? Sem problema nenhum. Você pode substituir por farinha de arroz, por amido de milho, o que vocês se sentirem mais confortáveis. Obviamente que vai ter sim mudanças características na textura. O amido de milho costuma deixar mais denso, né? Mais com um aspecto mais de corte, assim. Porém, ele também pode ser utilizado no lugar da farinha de trigo, não tem problema nenhum. Então, a gente também tem os tipos de roux, né? O tipo mais tradicional, que a gente usa inclusive para molho branco, é chamado de roux branco. Ele é deixado no fogo apenas até que a mistura esteja bem quente, sem deixar dourar. As demais são deixadas por mais tempo até atingir a coloração desejada. Então, a gente cozinha o roux branco por aproximadamente 3 minutos a partir da adição de farinha de trigo em fogo baixo sem parar de mexer ou até que adquire uma coloração marfim, tá? Ele pode ser feito de todos os jeitos. Você pode derreter a manteiga e jogar farinha, pode pôr os dois juntos, do jeito que vocês quiserem. O importante é estar tudo misturado, tá? E não deixar dourar para ele continuar sendo roux branco. Ele tem uma coloração marfim. Já vou mostrar para vocês as nuances de cor, tá? A gente tem o roux amarelo, que a gente segue as mesmas instruções do roux branco, mas a gente vai cozinhar por mais 2 ou 3 minutos, tá? Então, além dos 3 minutos iniciais, mais 2 ou 3, então de 5 a 6 minutos, até que fique numa coloração dourado claro. Não pode estar muito escuro. A partir do momento que fica muito escuro, a gente tem o roux marrom ou escuro, que é o que eu vou comentar agora. Com o roux amarelo, vocês podem fazer molhos de coloração mais escura, como o molho mostarda, por exemplo, tá? Porque aí você vai ter uma coloração mais amarelada, fica mais interessante. O roux marrom escuro, ele deve ser cozido até que adquira uma cor dourado escuro e um aroma próximo de uma oleaginosa, como avelã ou amêndoa tostada. Ele fica com um cheiro de castanho, parece um cheiro de castanha tostada, tá? Isso por conta da queima da manteiga, né? Então, a gordura da manteiga traz esse aroma para dentro do roux, tá? Nós temos também um quarto tipo de roux que é muito pouco utilizado aqui, por isso que eu nem comentei sobre ele, que é o roux negro, tá? Porque ele é quase queimado. Por que que eu não comento tanto sobre ele, né? Por que que eu nem coloco ele no slide? Porque aqui a gente usa muito pouco, a gente não usa quase nada, tá? A gente não gosta de preparações muito escuras, a gente tem a cisma de que está queimado. Então não adianta eu colocar para vocês o que vocês nunca vão fazer. Então a gente fica aí com os mais clássicos e o que a gente utiliza. Para chegar no roux negro, você tem que cozinhar por mais tempo até ele ficar quase negro, mas ele não pode ter cheiro de queimado e ele continua com cheiro forte de oleaginosa tostadinho, tá? Aqui eu coloquei as nuances de cor para vocês. Me desculpa, as palavras estão em inglês, é porque aqui eu achei as cores mais interessantes e só tinha em inglês, mas eu vou traduzir para vocês, tá? Então, o white é o roux branco, tá? O blonde é o roux amarelo e o brown é o roux marrom, tá? Ou roux escuro. Então, essas são as nuances de cor, tá? Então, tem que prestar sempre atenção se chegou próximo dessas colorações. Se chegou, o seu roux tá pronto e você pode utilizar para fazer os seus molhos clássicos ou compostos, tá bom? O próximo tipo de espessante é o slurry, tá? O slurry, ele é um amido que pode ser amido de araruta, de milho
ou farinha de arroz, ou farinha de trigo, que vocês quiserem, tá? Dissolvido em um líquido frio, na proporção de 1 parte de amido para 2 de líquido. Gente, muito simples, 1 parte para 2 partes. Então, se eu estou usando 50 gramas de amido, eu vou usar 100 ml de algo líquido, que pode ser água ou leite, tá? Ou creme de leite em alguns casos, tá bom? Isso depende do creme que vocês vão fazer, do molho que vocês estão preparando, tá? Então, é sempre 1 parte, né, do amido para 2 partes de líquido, e esse amido pode ser amido de milho, araruta, farinha de arroz, farinha de trigo, entre outras coisas, tá? A aparência e textura do slurry devem ser de creme de leite fresco, e a mistura deve ser adicionada lentamente em um líquido quente, mexendo sempre para evitar grumos. Então, ao contrário do roux, que vai no início, o slurry ele vem líquido para você colocar durante o cozimento. Então, vamos supor que você pôs o leite para ferver, aromatizou e tudo mais. Em vez de fazer um roux, você ficaria mexendo aquele leite com um fouet de preferência para não empelotar, e colocaria esse líquido com espessante dentro até dar a textura que você deseja. É basicamente isso, e muda um pouquinho a forma como é feito. Até quando você deve cozinhar? Até que chegue aí na consistência que você deseja, ou em alguns casos que você pare de sentir o sabor do amido cru, né? Porque amido cru, farinha crua tem gosto, tá? Então, o ideal é que você não sinta esse gosto na preparação pronta. Então, é um tipo de molho que a gente prova bastante antes de dizer que realmente está pronto. Outro tipo de espessante é o Nossa, gente, desculpa. Faz tempo que eu não falo essa palavra. Beurre Manier, tá? Beurre Manier nada mais é do que manteiga com farinha fria, tá? Então, é feito dessa forma. É elaborado em partes iguais de manteiga em temperatura ambiente e farinha, que são amassadas com as pontas dos dedos ou com uma colher até misturar bem. Fica nessa textura da imagem que vocês estão vendo. O amido da farinha é responsável por adicionar textura ao líquido, e a manteiga, além de adicionar sabor e textura na receita, reveste a farinha de modo que ela disperse no molho de forma uniforme sem empelotar, tá? Então pode-se usar para engrossar algum molho, assim como a gente usa o slurry, se coloca depois, tá? Então vai se jogando pequenos pedaços para espessar esse produto final. O que é importante, tá? Misturar bem e com as pontas dos dedos, senão vocês ainda, além de tudo, vão ter glúten, tá? Então, com as pontinhas dos dedos, sem fazer solva. Outro ponto importante é a manteiga, ela não pode estar derretida, ela tem que estar em temperatura ambiente ou ponto de pomada, ela não pode estar líquido, virar óleo. Não pode deixar separar o óleo da parte de lácteo, né? Não, tem que estar molinha, né? Tem que estar em ponto de pomada, mas tem que estar tudo misturado, não pode estar separado, tá? Senão vocês podem colocar um gosto de gordura velho no molho de vocês. Ele pode ter aquele gosto rançoso de gordura, e não é interessante. Por último, mas não menos importante, a gente tem o liazão, tá? O liazão, ele é um tipo de espessante que a gente usa bastante na confeitaria, tá? Eu vou ler aqui as quantidades, mas é um ilustrativo para vocês. Mistura de 20% de gemas e 80% de creme de leite, utilizada na finalização das preparações, tá bom? Então, seria, no caso, 80 gramas de creme de leite para 20 gramas, né, que seriam 20 gramas de gemas. E aí você mistura os dois e finaliza como você finalizou com o slurry ou com o beurre manier, tá? Tanto faz. Mas também é importante levar em consideração que isso pode ser feito em cremes da confeitaria. Então, a gente faz esse preparo fazendo a troca de temperatura, com cuidado para não talhar as gemas, só que utilizando gemas e amido para fazer cremes brancos, aqueles cremes de confeiteiro que você come no bolo com abacaxi e tudo mais, tá? Na cozinha quente, a gente usa esse creminho de creme de leite com ovos ou de leite,
Se você quiser substituir, não tem problema, só vai ficar um pouquinho mais líquido. Você mistura os dois bem misturado. E aí você coloca também mexendo com o fouet. E aos poucos, você põe de uma vez, você talha a gema e fica assim. Molho com gema cozida. Ó, não se deve, né, ser diretamente adicionado em líquido quente, mas sim em temperatura gradual, tá? Para evitar que as gemas talhem, depois de adicionadas ao líquido, a preparação não pode ferver. Muito empregada para ajuste de textura e para enriquecer produções, tá? Então, tem que tomar cuidado com a temperatura. Se você coloca tudo de uma vez no líquido quente, você vai ter ovo mexido com o molho, e não um molho engrossado, um molho com textura, tá? Bom, gente, esses são, né, os especiantes mais clássicos, aqueles que a gente realmente utiliza nas preparações. Tem alguns contemporâneos, que eu não falo muito sobre eles, porque eu acho que eles mais confundem do que ajudam em alguns momentos. Mas a gente pode, por exemplo, fazer um purê de algum tipo de legume e usar como especiante. Então, por exemplo, um purê de batata. E a gente usa ele como especiante de um molho. A gente pode usar pedaços de pão amanhecido, que é um especiante bem antigo, tá? A gente pode utilizar também, não tem problema. A gente pode utilizar especiantes novos, como a gelatina ou agar-agar, que é um tipo de gelatina também, só que ao invés de ser feito de tutano, é feito de algas marinhas, tá? Então, agar-agar é um tipo de gelatina também, a gente também pode usar para espessar os molhos. Um ponto interessante, a gente pode espessar o molho só com a manteiga também. A gente pega a manteiga gelada, vai mexendo enquanto joga o líquido quente, e por si só ela vai espessando e fica uma manteiga, né, um molho de manteiga que você pode colocar em cima de carnes, servir como aperitivo com batata frita, por exemplo, tá? E a gente pode usar o próprio creme de leite também como especiante, pode bater ele, né, se for um creme de leite fresco, e deixar ele batido como chantilly sem açúcar, e aí usar para espessar alguns molhos, ou usar ele sozinho também. São opções que podem auxiliar no preparo de molhos e não agente espessante, né, que vocês procuram. Esses que eu coloco para vocês são os mais tradicionais, o que a gente usa normalmente nos molhos clássicos e compostos, tá? Na próxima aula a gente vai conversar mais sobre molhos clássicos, compostos e espessantes, tá bom? Para falar dos molhos compostos dessa vez. Por último, não esqueçam de responder o questionário, ok? Vou deixar o formulário para vocês. Espero que vocês respondam, por favor, tá? Muito obrigada e até a próxima.